Episódio 4 da segunda aula, homologias e homoplasias. Bom, como a gente viu na última aula, a gente tem os caracteres, os seus estados de caráter podem ser primitivos ou derivados, tá certo? Então, eles podem ser plesiomórficos, primitivos, ou apomórficos, derivados. E podem ser ou não compartilhados, né? Simplesiomorfias, por exemplo, são compartilhadas, sinapomorfias são compartilhadas e autoapomorfias não são compartilhadas. Todos esses caracteres, né, esses tipos de caracteres, quando a gente está falando disso, a gente está falando de homologias. São caracteres que estão presentes nos descendentes porque eles estavam presentes nos ancestrais naquela mesma forma, tá? Então, quando a gente fala de homologia, a gente está falando isso, a gente está falando de que são produtos da ancestralidade comum. Aqui a gente tem membros anteriores de vários grupos diferentes de mamíferos, então a gente tem um morcego, por exemplo, um leão marinho, um leão, né, um chimpanzé e um humano, tá certo? Você tem estruturas que são parecidas, mas tem diferenças. Por exemplo, o morcego usa essa asa para voar, ele tem modificações extremas nos dígitos. O leão marinho usa isso para nadar, então ele tem também modificações para isso. O leão usa para correr, chimpanzés e humanos usam para manipular, tem essa capacidade de manipular objetos, né? O chimpanzé para se locomover também. Bom, o que acontece? Os ossos que compõem esses membros, né? O húmero, por exemplo, a une, o rádio, os carpais, metacarpais e as falanges, são homólogos. Eles estão presentes nessas espécies porque eles estavam presentes no ancestral comum mais recente delas, né? Então todos os mamíferos compartilham, né? Na verdade, vai até além de mamíferos, né? Outros vertebrados compartilham esses mesmos ossos, né? Que estão na mesma posição, que têm um formato parecido, mas eles são muitas vezes adaptados para funções diferentes. Tá? Mas são estruturas homólogas. A gente pode trabalhar com homologia também no nível molecular, no nível do DNA. A gente pode, por exemplo, comparar sequências de DNA de diferentes indivíduos, tá certo? Para um mesmo gene, o gene que codifica uma determinada proteína, por exemplo. Então, quando a gente coloca os genes de diferentes indivíduos ou diferentes espécies alinhados um em cima do outro, a gente vê que existe uma correspondência. Quanto mais próximas as espécies, mais parecidos vão ser as suas sequências de DNA. E com isso a gente pode identificar homologias no nível molecular. Então, nessa posição aqui, essa adenina, por exemplo, é uma homologia. Essa timina é uma homologia para essa posição. Essas guaninas são homologias. Eles têm adenina, timina e guanina nessa posição porque esses mesmos nucleotídeos estavam presentes no ancestral comum mais recente deles. Tá certo? Isso é muito útil para a gente reconstruir a filogenia, como a gente vai ver em aulas futuras. Bom, o contrário da homologia é o que a gente chama de homoplasia, né, que muitas vezes alguns autores chamam de analogia. Eu prefiro o termo homoplasia, tá, mas a analogia também está correta. O que é a homoplasia? Homoplasia é quando organismos compartilham características não porque estava presente no ancestral comum mais recente deles, mas porque evoluíram independentemente essas características. Aqui tem vários exemplos. Aqui, dentes de sabre, por exemplo, evoluíram mais de uma vez nos mamíferos. Então, a gente tem, por exemplo, um carnívoro da ordem carnívora, placentário, parente do leão, por exemplo, né, que tinha extinto, que tinha dentes de sabre. Por outro lado, a gente tem um marsupial, tá certo? Xilacosmilus, parente do gambá, parente do canguru, que é um marsupial que não tem parentesco próximo com esse carnívoro e que tinha também dentes de sabre muito parecidos. Tá certo? Esse dente de sabre, né, não só o dente, mas toda essa forma, né, de um predador de topo de cadeia, levou à evolução de características muito parecidas, inclusive esse dente de sabre. Tá? Aqui outro exemplo, os beija-flores aqui na América, na América do Sul, nas Américas, e os nectariniidae, que são aves lá da África, ambos têm os bicos adaptados a obter néctar a partir de flores, né? E não são famílias próximas, na verdade são famílias distantes na filogenia das aves, então evoluíram essa característica independentemente, né? E é interessante que elas se alimentam de plantas que também são de famílias diferentes, Fabácea e Asphodelácea, que também evoluíram essa característica floral, né, que favorece a polinização independentemente, certo? A gente pode ver também o exemplo de asas, né, de morcegos e aves, por exemplo. São duas asas de vertebrados, né, que evoluíram independentemente, né? Essas duas espécies têm asas não porque o ancestral comum mais recente dela tivesse. Na verdade, o ancestral comum mais recente de aves e mamíferos não tinha asas. Essas asas evoluíram independentemente nesses dois grupos. De forma diferente, inclusive. São ossos diferentes que estão envolvidos
nessa evolução. Mas, de qualquer maneira, são asas, né? Então, são homoplasias. E aí isso traz para a gente a questão da semelhança e do parentesco, né? A semelhança, ela geralmente indica o parentesco. Quando você vê duas pessoas muito parecidas, você imagina que elas possam ser aparentadas, né? Irmãos, né, por exemplo. Aqui a gente vê que, sim, isso, na verdade isso funciona na maioria das vezes, mas nem sempre, né? Aqui a gente tem, por exemplo, essa propaganda da Volkswagen, né? O Obama e uma pessoa extremamente parecida com o Obama e que não é parente do Obama, não tem nada a ver com o Obama, tem um parentesco, né? Nenhum parentesco próximo com o Obama. No entanto, se parece muito com o Obama, tá certo? Então, a semelhança indica o parentesco, mas não garante o parentesco, né? Que a gente tem esse exemplo. E a gente tem o exemplo oposto, né? A gente tem pessoas extremamente aparentadas que são completamente diferentes, né? Então, aqui, por exemplo, né, alguns exemplos de crianças, né, adultos também, que são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, ou seja, geneticamente são muito próximos, são parentes próximos, mas são fenotipicamente muito diferentes, tá certo? Então, aqui no caso, né, se você olhasse para a semelhança, você não acharia que eles são parentes, e na verdade eles são muito parentes, tá certo? Então, a mesma coisa acontece na natureza. Duas espécies muito parecidas, elas podem ser parecidas por ter dado essa semelhança do ancestral, mas isso não necessariamente é verdadeiro, tá? Vamos pensar um pouco nesse caso, né? Vamos pensar, imagina uma determinada espécie de planta, né, com flor, que você tem, algumas delas têm essa característica aqui, que é um espinhozinho aqui, tá? Uma espículazinha aqui, ó. Então você vê que D, E, I, F, G e H tem essa espículazinha. Já as outras não tem, tá certo? Se a gente for classificar pela semelhança, o que a gente faria? Provavelmente a gente juntaria D, E, F, G e H num grupo, as que têm a espícula, e A, B, C, I e J em outro grupo, as que não tem, tá certo? Mas se a gente olhar para o parentesco, vamos supor que esse seja o parentesco entre elas, repara o seguinte, né? A espécie I e J, que são mais parecidas com A, B, C, na verdade, são mais aparentadas com D, E, F, G e H, tá certo? Por que elas não têm essa estrutura, tá certo? O que aconteceu? Elas não têm simplesmente porque o que elas herdaram do ancestral comum mais recente aqui, ó, aqui e herdou daqui, é a ausência da estrutura. Na verdade, a estrutura surgiu nesse ramo aqui que leva essas espécies aqui. Então, a ausência é uma simples isomorfia. Já a presença é uma sinapomorfia. Tá? A sinapomorfia, ela garante o parentesco entre elas. Já a simples isomorfia, não. Tá? Quando a gente pensa em homologia, tá? A presença dessa estrutura em D e em H é uma homologia? Sim. Por quê? Porque D e H herdaram essa característica do ancestral comum mais recente que eles têm. Então, é uma homologia. É uma apomorfia, esse caso é uma sinapomorfia. E se a gente mudar a árvore agora? A estrutura em D e H é uma homologia? Não. Por que não é? Porque ela surgiu independentemente aqui e aqui. Então, D e H não apresentam a característica por ter dado do ancestral comum mais recente. Por quê? O ancestral comum mais recente delas é esse daqui, ó. Ele não tinha essa característica. Elas têm essa característica porque ela evoluiu independentemente nas duas, o que a gente chama de convergência evolutiva. Apesar de serem parecidas, não são proximamente aparentadas. Mesmo caso do Obama lá. E agora? D e H são homólogas? Se você olhar, D e H tem essa estrutura, e o ancestral também tinha. Mas D e H não tem essa estrutura porque o ancestral tinha. Tá? Porque, na verdade, houve uma evolução, a perda dessa estrutura aqui, tá? Então ela era presente no ancestral, ela foi perdida, e aqui houve uma reversão, voltou-se à característica primitiva. Então essa reversão, ou seja, como se ela tivesse surgido de novo, algo que já existia surgiu de novo. Então, não é homologia, é uma homoplasia também. Tá? Nesse caso, não é uma convergência, é uma reversão. Tá bom? Outro tema importante é o seguinte, né? Primitivo e derivado são termos relativos, tá certo? Imagina nessa filogenia aqui, né, normalmente a gente fala né, um caráter com dois estados, né, um primitivo e um derivado, mas ele pode ter mais. Aqui a gente tem 4 estados, por exemplo. O estado 0 é o primitivo, vamos dizer, a ausência de uma característica, tá? Aqui você tem o estado 1, que já é derivado em relação ao 0, tá certo? Que está presente nessa espécie aqui e está presente nessa espécie aqui.
Aí você tem o 2, que é derivado em relação ao 1. Então, 1 é primitivo em relação ao 2, mas 1 é derivado em relação a 0. Aí você tem esse grupo aqui, ó, o ancestral comum mais recente, tinha essa característica 2, que foi mantida nessa espécie, nessa e nessa. Só que essa espécie aqui evoluiu uma característica 3, que evoluiu independentemente nessa espécie aqui, e essa espécie aqui, ó, acabou tendo uma reversão para a característica primitiva, tá certo? Voltou para 1. Então você tem convergência e reversão. Então quando você compara essa e essa daqui, essas duas espécies e essa daqui que tem a mesma característica, isso daqui são homoplasias. Quando você compara essas duas também, são homoplasias, tá certo? Quando você compara essas três aqui, já é uma homologia, tá? Quando você compara esses dois aqui, também é uma homologia, tá certo? Então, completando o nosso quadro, a gente tem homologias primitivas, que são as plesiomorfias, que podem ser compartilhadas. A gente tem homologias derivadas, que são as apomorfias, que podem ou não ser compartilhadas. E, finalmente, a gente tem as homoplasias, tá certo? Que podem ser compartilhadas no caso de convergência ou reversão. Bom, esse foi o último episódio dessa aula e a próxima é a classificação biológica. Fala sério.